A dificuldade para retirar a cauda do avião do mar de Paraty atrasa a investigação da morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal e de mais 4 pessoas. Os destroços vão ser levados do litoral sul do Rio para a base aérea do Galeão, também no Rio de Janeiro. O repórter Adson Ramos está em Paraty, tem as últimas informações. Boa tarde, Adson. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos na Praia do Pontal, no continente. Daqui até o local da queda da aeronave são mais ou menos uns 5 quilômetros. Desse ponto dá para ver que a balsa que fez a retirada dos destroços continua lá, paradinha desde ontem, não saiu dali. Ainda há pouco, um barco com militares do CENIPA, órgão da aeronáutica que está responsável pelas investigações, passou pela gente, só que em direção ao continente. Realmente a retirada da cauda da aeronave do mar está atrasando a saída dessa balsa aqui de Paraty para Angra dos Reis, que é o município vizinho. Esse trajeto deve ser demorado porque a embarcação é lenta e demorou cerca de 24 horas para chegar da região metropolitana do Rio pelo mar aqui em Paraty. Depois de Angra dos Reis, os destroços da aeronave seguem pela Rio Santos para o Rio de Janeiro e depois vão para a base da aeronáutica, onde vão passar por uma perícia. Durante a manhã, a gente acompanhou a movimentação na balsa e todos esses trabalhos você confere agora na reportagem da Tatiana Nascimento. Hoje pela manhã, os peritos analisavam os destroços do avião que foram colocados numa balsa. Tiravam fotos e jogavam água para limpar a aeronave. As imagens exclusivas foram feitas pelo Globocop. A cauda do avião permanece no fundo do mar, presa a uma boia vermelha. Essas imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico mostram um avião submerso. A visibilidade é baixa, mas dá para ver que ele está bastante danificado. Esse vídeo registra a primeira tentativa de socorro logo depois que o avião caiu no mar na quinta-feira. Era para salvar uma das passageiras, que ainda estava viva. Puxa! 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 Tá bom, senhora, por favor! Puxa! Respira por isso aí! Bota na boca! Levanta aqui, levanta aqui! Ela pegou? Levanta aí o máximo que puder. Levanta o bar, levanta aqui, levanta aqui. Puxa a corda agora, puxa a corda. Puxa a corda. Levanta aqui, ó. Você não dá pra poder ir de reto perto próximo da ilha, não? Onde vai estar com areia, com praia? Vamos adiantar porque ela apagou, hein? Um barco tá puxando pra ir. Puxa, Ô, Magalhães. ela apagou. Acabou o oxigênio dela, ela acabou. A parte do avião que foi retirada vai ser levada para um estaleiro em Angra dos Reis e depois vai ser transportada de caminhão até a base aérea do Galeão, no Rio. A aeronáutica vai concluir a perícia. O King Air C-90 foi içado ontem à noite. Na balsa que transporta o bimotor estão técnicos do CENIPA, órgão da aeronáutica que investiga acidentes aéreos, homens da Marinha, da Polícia Federal e técnicos da empresa contratada pelo Grupo Emiliano para fazer o resgate do avião. Além da aeronáutica, o caso é investigado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público do Rio, Polícia Federal e Ministério Público Federal. E peritos da Força Aérea Brasileira trabalham para recuperar o conteúdo do gravador de voz do avião. Essa peça é fundamental porque ela pode ajudar a esclarecer o que aconteceu antes e durante a queda do avião. O trabalho é feito em Brasília e é para lá que a gente vai conversar com a repórter Flávia Alvarenga, que traz as informações para a gente. Flávia, boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde. Esse gravador de voz está sendo preparado. De acordo com a Força Aérea Brasileira, ele primeiro precisa ser preparado para depois ter a conversa degravada. O gravador de voz é protegido contra impacto, mas uma parte dele foi danificada por causa do contato com a água do mar. Uma parte que contém cabos e circuitos. Portanto, por isso, vai passar agora por um procedimento técnico específico, que é de secagem dessa parte danificada e depois da conferência da integridade dos dados. O CENIPA não informou exatamente em que fase está esse processo e nem mesmo se teve ou não conversa gravada durante o voo. Além do gravador de voz, os técnicos do CENIPA também vão usar o GPS do avião para traçar uma referência geográfica da aeronave na hora do acidente. Isso vai ajudar bastante na investigação. Eles vão juntar com as imagens do radar. O GPS, diferente do gravador de voz, não tem proteção nenhuma. Portanto,
também pode ter sido danificado. E se isso acontecer, eles vão mandar para o fabricante desse GPS aqui no Brasil e, se não for possível resolver aqui no Brasil, vai inclusive para o exterior, para os Estados Unidos. Foi formada uma comissão de investigação com técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes, que são do Rio de Janeiro, com técnicos também do CENIPA, daqui de Brasília, que trabalham nesse laboratório de degravação, e também técnicos do CENIPA de Brasília, que foram ao Rio de Janeiro. A ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ainda analisa a melhor forma de anunciar o novo relator da Operação Lava Jato no Supremo, função que era do ministro Teori Zavascki. Vamos ver a reportagem de Joconda Brasil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, já pediu a assessores um estudo sobre o que diz o regimento do Supremo a respeito do assunto. O artigo 38 prevê a possibilidade de o revisor do processo assumir, mas apenas em caso de medida urgente. Na Lava Jato, há 2 revisores. No plenário, Luiz Roberto Barroso, e na segunda turma, Celso de Mello. O mesmo artigo diz ainda que, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, o relator do processo é substituído pelo ministro nomeado para sua vaga. Nesse caso, a Lava Jato iria para um ministro nomeado pelo presidente Michel Temer. Mas Temer já comunicou que só vai indicar o substituto para a vaga de Teori Zavascki no tribunal depois que o próprio Supremo definir quem será o relator. Dessa forma, fica aberta a possibilidade para que Carmen Lúcia faça uso do artigo 68 do regimento. Esse artigo permite que a presidente do Supremo determine a redistribuição dos casos por sorteio em caráter excepcional. Nesse caso, o sorteio poderia ser realizado entre todos os ministros remanescentes da segunda turma, da qual Teori Zavascki fazia parte, ou entre todos os ministros da Corte, exceto a presidente. Auxiliares de Carmen Lúcia dizem que, por enquanto, não é possível apontar uma tendência sobre o que a ministra deve fazer. Lembram que todas as possibilidades devem ser consideradas, já que a decisão depende de uma interpretação das regras. Enquanto o impasse não for resolvido, a análise de toda a documentação relacionada às delações da Odebrecht fica parada. Apenas Teori Zavascki, assessores e juízes da equipe dele tinham acesso ao material. Esta semana, os 77 delatores da Odebrecht seriam ouvidos na presença dos advogados e sem a participação dos procuradores, para que pudessem confirmar se falaram por livre e espontânea vontade. Com a morte de Teori, essa etapa também foi cancelada até que um novo relator seja escolhido. E a gente volta a falar sobre a relatoria da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A repórter Joconda Brasil traz novas informações. Joconda. Oi, Evaristo, boa tarde a você, boa tarde a todos. A ministra Carmen Lúcia passou a manhã reunida com juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato. O principal auxiliar de Teori nesse trabalho é o ministro Márcio Schiffler. A ministra Carmen Lúcia precisava saber se havia alguma questão pendente urgente a ser analisada por ela durante o recesso, já que até o dia 31 de janeiro, por causa do recesso do Judiciário, é a ministra quem deve decidir questões urgentes relacionadas, por exemplo, à Operação Lava Jato. Em relação ao nome do substituto de Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato, a ministra Carmen Lúcia já começou a fazer consultas informais, mas ainda não divulgou uma data para a decisão. Sandra, Evaristo. Muito obrigado, Joconda. Tchau, uma boa semana para você.